Harmonia e luz para todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa conversa sobre o coma consciente, né? Um dos caminhos, um dos propósitos que o projeto Eu Remédio para Mim Mesmo traz para todos vocês. O que é estar em coma? Coma consciente, Andréia? Como assim? Isso é possível? Sim. Primeiro vamos entender. Existe aquele coma em que a pessoa está no hospital, ou por uma doença, ou por um acidente, né, de carro, alguma coisa assim, e a consciência, ela fica desligada. Então ela não tem estímulo visual, ela não tem estímulo físico, a fala, e ali ela vai ficando. O corpo entregue, a consciência entregue. O que seria o coma consciente? Eu quero deitar, fechar meus olhos, ficar ali, deixar minha consciência ir embora? Não. O coma consciente, ele é um momento, uma situação que vivemos, uma opção, porque é nossa opção viver em coma consciente, de não querermos estar presente na vida. Não querermos estar consciente da nossa existência. Estar em coma consciente é viver no automático. Quando eu remédio para mim mesma me foi trazido, intuído, eram 3 frases. Eu remédio para mim mesmo, cura real e coma consciente. Então, à medida que eu vivo o eu remédio para mim mesma, a minha presença, né, o meu processo em busca da cura, que eu chego a essa cura real, significa que eu saí do coma consciente. Ou, se desejar, vamos primeiro despertar do coma consciente para chegar à cura real, porque eu acredito que esse é o caminho. Eu só posso chegar à cura real se eu me despertar do meu coma consciente. Mas o que realmente significa estar em coma consciente? Significa que não olhamos para nós mesmos quanto ser total. Significa que não admitimos, não acolhemos, não sentimos a nossa presença. Porque nós somos seres de presença de luz. Estar em coma consciente é fuga, é medo, é insegurança. Estar em coma consciente é querer não olhar para toda uma situação, tanto interna, principalmente interna, e a externa, à nossa volta. É não querer admitir o qual somos responsáveis pela nossa existência, pela nossa alegria, pela nossa tristeza, pela nossa dor. Estar em coma consciente é simplesmente vivendo. Hoje, amanhã, acordo, durmo,
olho lá na frente e simplesmente finjo que nada está acontecendo. Quando nós fazemos o caminho do eu remédio para mim mesmo, nós começamos a conscientizar, a clarear todos esses pontos que eu coloquei e começamos a despertar. Mas esse despertar, ele é algo muito sutil, grandioso, e ao mesmo tempo que sutil, pesado. Sabe por quê? Porque buscar o despertar do coma consciente significa autoconhecimento. E nós só despertamos para a vida, só despertamos para o nosso desenvolver, para o nosso crescer, o nosso evoluir espiritual, nosso evoluir mental, pessoal, profissional, através do autoconhecimento. Não importa se todos estão fazendo X, Y, Z. Não. Você tem que fazer o que é para você. O que você realmente deseja fazer. É assumir a própria existência. Porque na maioria das vezes, ou quase sempre, vamos dizer assim, nós não assumimos a nossa existência. A nossa existência sutil. O nosso coração, a nossa mente, nós, quanto espíritos que somos, e habitamos um corpo físico, que eu digo que é um templo sagrado. Então ele tem que ser muito bem tratado, cuidado, amado. Porque se desejamos estar aqui hoje, nesse momento, nós precisamos disso aqui, ó. Sem esse templo, sem esse físico, sem os meus órgãos, músculos, nada, absolutamente nada vai acontecer aqui, porque não tem aonde o meu espírito habitar. Tem exatamente 1 ano, para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia cardíaca, tive que colocar uma válvula de metal e uns 3 meses pós-cirurgia, primeiro insight que veio, porque assim, a cirurgia mexe com o psíquico, com a alma, é algo fenomenal, não sei nem te dizer ainda. Ainda não consegui assimilar muito bem. Mas uns 3 meses logo após a cirurgia, me veio o insight da seguinte forma. Eu que sempre busquei a vida espiritual, eu que sempre vivi, sempre frequentei locais, questão de mediunidade, sempre trabalhei, né? Sempre ali, ligada. Eu entendi, pelo menos para mim, se eu quisesse realmente viver a vida espiritual, eu tinha que viver muito bem essa vida terrena. No início eu não entendi muito bem, eu falei, gente, o que é isso? Confusão, mais confusão pro meu lado. Aí aos poucos eu fui entendendo. Eu precisei ter o coração físico, que eu acredito ser a morada da alma, fora do corpo. Vejam bem, fora do corpo,
para dar início de toda a caminhada que eu já fiz, mas o início para mim realmente foi quando meu coração estava fora do corpo, ficou 1 hora e pouco parado. Que eu comecei a despertar do meu coma consciente. Que eu comecei a respeitar verdadeiramente esse templo, a entender de forma diferente, mais completa, mais sutil, a verdadeira ligação entre um corpo físico e um corpo espiritual. Um não vive sem o outro. E se eu quisesse ter as experiências do espírito aqui nesse momento, eu precisava desse coração aqui dentro novamente funcionando para eu poder estar plena. Plena em mim mesma, plena de amor, plena de luz, de disposição. E que ainda estou em busca todo dia. Mas eu comecei a sair do meu coma consciente. Ou dei uma saída maior, vamos dizer assim. Um despertar maior. Porque nesse processo também ficou bem claro para mim que sair do coma consciente se inicia ao nascimento, quando chegamos no processo de nascimento. Vivemos todo um processo da gestação, a nossa mãe nos acolhe em seu útero, nos alimentamos só daquele ser, porque o que ela come, o que ela bebe, o que ela sente, o que ela pensa, olha como isso é sério, pessoal. Nós não somos energia. Então, o que a nossa mãe pensa, fala, olha, sente, come, bebe, vai tudo para o bebê. Nós trazemos, nós temos toda a nossa energia, mas ela ainda está ali adormecida. Por isso que quando a criança está aqui fora, a ligação, pelo menos no primeiro ano, tão forte com a mãe, que as mulheres, nós mulheres, muitas vezes, né, nos sentimos sufocada, mas aquele ser passou ali 9 meses dentro do seu corpo, dentro do meu corpo, né? Quem já teve filho, eu tive 4 gestações, eu tenho 3 filhos, um faleceu com 1 dia de vida. Então, não tem como ser diferente essa ligação, seja de amor ou de raiva, não importa. Mas aqui, quando nasce, se inicia o despertar do coma consciente. Porque nós temos que soltar fios, nós temos que deixar para trás o que não é mais necessário. Nós temos que nos desfazer de emoções, energias, sentimentos, pensamentos, desejos que nos pesam, que nos adormecem e não nos deixa seguir plenamente na existência. Olha que lindo, eu acho maravilhoso, porque é muito perfeito, é muito delicado, é muito sutil, amoroso. É a vida nos dando a oportunidade
de entendermos quem realmente somos. Essa essência tão delicada e ao mesmo tempo vibrante, porque assim foi o Cristo, assim é o Cristo, não é mesmo? Um grande exemplo. Olha ele lá atrás. Sutil, não precisa gritar, não precisa bater, porém firme, porém acolhedor, amoroso, mas sempre mostrou: você que é responsável, porque você não faz a sua parte, o que você não quer ver. Então se pergunte, assim como Cristo sempre perguntou para todos, né? Ele jogava, em vez dele ficar falando muito, ele fazia perguntas. E aí nós temos que refletir. E eu te pergunto, você vive em coma consciente? Você admite? Você aceita? Porque nesses 20 anos mais de atendimento, eu acredito que todos nós, eu me coloco na lista, como eu já falei aqui de mim mesma, vivemos um coma consciente, sim, que aos poucos vamos despertando. Mais uma vez eu digo, auto-amor e autoconhecimento é tudo. Psicoterapia, terapia holística, terapias espirituais, energéticas, todo esse conjunto pode nos abraçar, nos acolher, nos auxiliar, porque muitas vezes precisamos de ajuda, de colo. E para que eu vou passar esse sofrimento todo sozinho se tem alguém querendo me dar a mão? Ah, porque no meu coma consciente eu tenho orgulho, a vaidade, a arrogância. Entende, pessoal? Como esse coma consciente, ele é natural na nossa vida. Ele é tão natural que nós temos dificuldade em perceber, em aceitar o quanto que ele nos incomoda, nos atrapalha. É de grande urgência se queremos viver a cura real, que é a nossa cura no dia a dia, é a nossa vida harmônica, equilibrada. Se queremos isso, temos sim que fazer todo um trajeto para sairmos do coma consciente. Aceitar, admitir que vivo em coma consciente. Nossa, mas isso é muito ruim, é muito triste, desesperador. Às vezes até pode ser. Mas quando aceitamos, quando olhamos no espelho, olhamos a nossa sombra, é a melhor coisa, é o melhor momento que existe. Dá uma leveza. A gente chora, xinga, fica bravo, mas não tem problema. Que é uma forma de limpar, deixar aí o que não tem que ficar. É como o chinês, né? O chá lá, o mestre ensinando o discípulo, está enchendo a xícara, derramando, o discípulo fala, mestre, está derramando. Ele falou, pois é necessário esvaziar para encher. Isso aqui eu estou falando bem resumido. E é isso mesmo.
Então nós temos que esvaziar nossa mente de pensamentos indevidos, de inseguranças, de agitação, ansiedade. Temos que esvaziar nosso coração de medo, insegurança, tristeza, cobrança, desespero, arrogância, e assim vai por diante. E aí nós vamos soltando fio a fio, movimentando o dedo, um olho. Vamos escutar de verdade. Vamos falar de verdade. Vamos enxergar com os olhos da alma. Sentir com o coração pleno. Deixar nossa presença eu sou se manifestar. Porque aí eu vou estar consciente, não em coma consciente, mas vou estar consciente da minha existência, da minha vida, da minha morada, do meu momento, do agora. Porque só agora, passado foi. Futuro eu tenho que planejar, tenho que me organizar, mas nem sei se vai acontecer. Mas tudo bem, eu tenho que estar preparada. Então é o agora, esse momento aqui, esse exato momento. Se pergunte, você deseja sair do seu coma consciente? Você admite viver em coma consciente depois disso tudo que eu te falei? Se abrace, se ame, se valorize, se respeite. Você é um ser de luz. Todos são seres de luz. Deixa a sua presença eu sou se manifestar nesse grande amor que você é. Coma consciente. Todos nós temos como sair dele. Cada um no seu tempo, da sua forma, mas todos nós temos como sair e é necessário, de grande urgência, despertar desse coma consciente. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar, me envie, traga para mim, vamos conversar. Paz e luz para você, que seu coração esteja repleto de alto amor. Que assim seja.